Beleza, gente. Então, pronto. Então, bom dia a todos, todas, todes. Muito feliz de estar aqui para mais um encontro do Conversas Abertas. Esse é o nosso quarto encontro. E meu nome é Vitor, eu sou psicanalista, sou psicólogo, sou membro do coletivo Margem Psicanálise, que está promovendo esse encontro aqui de hoje. Vou fazer algumas explicações sobre como é que vai estar o encontro e a ideia do Conversas. E aí depois eu abro para os nossos convidados, tá bom? Bem, o Conversas Abertas é uma iniciativa do Coletivo Margem, que é promovida de forma gratuita. Ah, eu esqueci de perguntar. Tá, vocês estão me escutando bem? Tá tranquilo? Show. Então, é uma iniciativa do Coletivo Margem, promovida de forma gratuita, aberta ao público, que busca criar um espaço de diálogo sobre psicanálise na contemporaneidade. A cada edição, nós convidamos profissionais de diferentes áreas para refletir sobre questões e incômodos atuais a partir da clínica e do pensamento psicanalítico. Em 2025, o tema central é o mal-estar na norma, corpos, gênero e sexualidade. Nós já conversamos sobre clínica queer, sobre transidentidades, e o último encontro foi sobre sexo, drogas e cidade. E hoje o tema é homossexualidade, que poderia ter um S, né? Homossexualidades, o desejo dissidente no discurso psicanalítico político. E aí a proposta desse encontro é pensar um pouco assim a contradição que a psicanálise nasce interrogando a sexualidade, né, para além das normas, mas historicamente a gente vê que tem uma marca de exclusão sistemática dos sujeitos homossexuais, do laço social, que existe no laço social e que se repete nas instituições de formação de psicanálise também, né? Então, entre o discurso psicanalítico que insiste na ideia de singularidade do desejo e o discurso político que luta pela garantia de direitos, a gente vê que está em jogo uma possibilidade de sustentar a homossexualidade, assim como outras formas de desejo dissidente, como uma experiência legítima de existência, né? E não só como um déficit, aliás, não só não, e não como um déficit a ser corrigido. Essa ideia pode estar mais presente no discurso social hoje, mas o que há nos não ditos também é uma forma de violência, também é produtor de violência, né? Então, a gente pensa que revisitar a história política e psicanalítica pode ser uma forma de elaborar novas possibilidades de prática. Então, isso é o que motiva o encontro de hoje. E para isso, nós temos dois convidados, que são a Adriana Jerônimo, que é uma mulher negra, cria da periferia de Fortaleza, mãe, LGBT, assistente social, militante por moradia digna, ativista de direitos humanos e ecossocialista. Ela é vereadora de Fortaleza pelo PSOL e presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza. Então, agradecer a presença da Adriana. E o Alan Hatz de Souza, que é psicanalista, membro da Litoral, Escola de Psicanálise, é psicólogo formado pela UFC e mestre em psicologia pela mesma universidade. É professor do curso de psicologia da Uninassal Parangaba e da Unicef. Então, agradecer também a presença do Alan e a presença de todo mundo que está aqui, né? É muito legal ver essa galera interessada em discutir psicanálise e questões atuais no sábado de manhã, que a gente poderia estar fazendo outra coisa, né? Então, que bom, fico muito feliz. E a gente vai iniciar a conversa com o Alan falando, aí a metodologia vai ser do Alan falando 30 minutos, depois a gente abre para a Adriana mais 30 minutos, e aí deve sobrar em torno de 40 minutos para a gente debater, se vocês quiserem abrir o microfone, falar. Ao longo da fala deles, se vocês quiserem também, podem mandar questões, colocações no chat, que aí ao final a gente lê e já vai fomentando a discussão, a conversa. Tá bom? Então, por favor, Alan, pode iniciar a sua fala. Oi, pessoal, bom dia. Vocês me ouvem bem? Pronto, gravar aqui, botar aqui um reloginho do lado para eu não me perder no tempo. Então, sou Alan Hatz, psicanalista, membro da Litoral. Acho que o Vitor trouxe tudo que eu gostaria de falar na minha fala. Acho que a apresentação do Vitor sobre o tema foi excelente, assim, é toda a justificativa da minha pesquisa. A gente tá meio embaçado essa câmera ou é impressão minha? Ou é só para mim? Acho que tá tranquilo. Tá. Mas Então, o Vitor melhorou. De fato, melhorou Vitor agora. trouxe. Ah, massa.
o Vitor trouxe toda a justificativa do meu trabalho, que é justamente essa, de revisitar aí a história da psicanálise, para a gente entender os efeitos disso hoje, né? Assim, então, bom, vou começar a minha fala, explicando que essa fala é fruto do meu projeto de pesquisa no mestrado, né? Eu apresento meu tema de monografia na época da graduação sobre complexo de Édipo e novas configurações familiares. E aí queria pesquisar especificamente a questão da homossexualidade dentro do complexo de Édipo e os novos laços de adoção e de filiação. Daí a Cassiana Linhares, que é uma psicanalista incrível que participou da minha banca, ela me sugere continuar com esse tema da homossexualidade e me indica essa discussão que aconteceu dentro da psicanálise, que inclusive um rapaz chamado Lucas Bulamar tinha acabado de escrever uma dissertação também sobre o tema, que se chama História de uma Regra Não Escrita, a proscrição da homossexualidade masculina no movimento psicanalítico, que ele publica em 2014, defende em 2014, em 2016 ele publica como esse livro. Gente, eu vou mostrando aqui um livro ou outro, tá? Depois eu posso passar essas referências para vocês. Inclusive eu tenho slides aqui, justamente para facilitar isso. Deixa eu mostrar, exibir aqui, peraí. Vitor, por favor, me confirma se está aparecendo direitinho aí. Pronto. E aí a Cassiana me indica essa discussão, né, dentro da psicanálise, desse momento em que a psicanálise ela foi contrária à questão da homossexualidade dentro dos bancos de formação da IPA, que é o que o Bulamar vai chamar aqui de uma regra não escrita, que a Rudinesco também vai comentar nos trabalhos dela. E aí eu me interesso por essa discussão, especialmente porque em 2017, aqui no Brasil, a gente tem uma questão bastante polêmica, que é o juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho suspende a resolução número 1 de 1999 do Conselho Federal de Psicologia. E aí, para situar, é uma resolução que define que o psicólogo não pode tratar de questões relacionadas com reversibilidade sexual, com tratar formas de expressão da sexualidade como sendo patológicas. E aí a gente entende o que é que ele quer dizer com isso, né? Assim, olha, não pode tratar a homossexualidade porque não é uma doença. E aí isso é um reflexo de discussões anteriores que vão acontecendo ao longo do mundo, especialmente em 73, a gente tem a retirada da homossexualidade do DSM, né, que é o principal catálogo de doenças mentais, pela APA. 73. Em 92, a OMS ela tira do CID, né, da Classificação Internacional de Doenças, e em 99, o Conselho Federal de Psicologia cria essa resolução. Então, tem uma progressão histórica aí que a psicologia abarca, né? Só em 99, aqui no Brasil, chegam os efeitos disso, entendendo e despatologizando a homossexualidade. E aí, no final de 2017, mais ou menos, a gente tem uma discussão que, na verdade, sempre existiu dentro da psicologia, que é essa tentativa de psicólogos, especialmente psicólogos conservadores, de uma certa perspectiva religiosa, que defendia a possibilidade de cura da homossexualidade. Inclusive, representantes desse movimento foram caçados, suspensa o registro no Conselho de Psicologia, porque insistentemente fazia práticas nesse sentido, né, de um tratamento para a homossexualidade. E essa discussão inflama aqui no Brasil no sentido de chegar a ponto de se determinar que se podia, né? Então é um retrocesso. E aí eu fico um pouco chocado com isso, que vai ser chamado de cura gay aqui no Brasil, porque a gente entende que na hora que se está lutando pela possibilidade de tratar sobre sexualidade, não é a sexualidade heterossexual, é a sexualidade homossexual, ou todas aquelas que desviam de uma perspectiva heteronormativa. E o João Silvério Trevisan, não sei se vocês conhecem esse livro, que é uma bíblia, que se chama Devassos no Paraíso, a homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade. Faz um percurso histórico incrível aqui e ele chega até essa discussão da cura gay. E aí eu penso em pensar como é que a psicanálise contribuiu e contribui para essa discussão da questão da cura gay. E aí eu fico sabendo que
todo esse movimento de, por exemplo, tentativa de despatologização pela APA em 73, foi encabeçada por uma oposição também de psicanalistas. Então, toda vida que surge um movimento de tentativa de despatologização, obviamente há um movimento contrário no sentido de patologização, e a gente tem que saber que psicanalistas também participavam dessas discussões no sentido desfavorável, né? Lutando contra a despatologização. Existia toda uma perspectiva favorável, mas também existia uma contrária. E isso acontece ainda hoje, assim, numa discussão mais contemporânea, a gente tem, por exemplo, no final da década de 90 na França, a Pax, né, que é o Pacto Civil de Solidariedade, que é uma tentativa de legalização da união estável entre pessoas do mesmo sexo, adoção de crianças por pares homoafetivos, e a gente tem o posicionamento de alguns psicanalistas também contrários à Pax, e aí a gente tem um representante que muitos aqui devem conhecer, que é o Jacques Lamillet, que é o genro do Lacan, responsável pela publicação das obras e dos seminários do Lacan, que, por exemplo, emite o seguinte posicionamento, né, que ele diz: a meu ver, existe nos homossexuais laços afetivos de longa duração que justificam perfeitamente, segundo modalidades a estudar, seu reconhecimento jurídico, se os sujeitos almejam. Quem não almejaria, né? Ter poder, ter direitos, mas enfim. Saber se isso deve se chamar casamento é uma outra questão. Esses laços não são do mesmo modelo que os laços afetivos heterossexuais. Então, existiria aí uma forma, que ele considera que é a forma chamável de casamento, de união, e uma outra que ele acredita que não deve ser nomeada da mesma forma por ser diferente. Então, vejam que tem psicanalistas de renome, respeitados, ouvidos, lidos e estudados, que no plano do pessoal, enquanto ser político na cidade, se posiciona de forma contrária, né, à legalização desses direitos, a uma normalização desses afetos dissidentes. Então eu volto na história da psicanálise para tentar entender como é que o Freud ele inicia essa discussão, como é que ele se implica nessa discussão no início da psicanálise, e aí eu estabeleço diálogos entre o Freud e aqueles primeiros psicanalistas que estavam ali no entorno dele, né? Aqui eu mostro para vocês no slide, especialmente o Otto Henke, o Karl Abraham, Sandor Ferenczi e o Ernest Jones, que são quatro psicanalistas que participaram ativamente da construção e da institucionalização da psicanálise e que contribuíram teoricamente para essa discussão. Então, o que eu descubro, voltando para o Freud, é que não existe uma preocupação sistemática em estudar a homossexualidade, mas que, eventualmente, esses psicanalistas não só se posicionaram politicamente, de forma favorável ou desfavorável, a um olhar favorável sobre a homossexualidade ou um olhar desfavorável. O próprio Freud, ele não tem esse estudo sistemático, mas ele sistematicamente voltava a esse tema na sua obra, desde lá do iniciozinho, por exemplo, nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, que é de 1905, ou seja, bem no início da psicanálise e ali no início do século, Freud constrói uma teoria, sobre a sexualidade, onde ele elabora o conceito de pulsão, e aí aqui, para não ficar muito chato, eu não vou me estender teoricamente sobre o que é a pulsão, mas explicar que é o que diferencia a sexualidade animal, instintiva, que segue o ritual genético de reprodução, e a sexualidade humana, que está baseada no prazer e na satisfação, né? Então, Freud, ele toma a homossexualidade como um destino pulsional legítimo, tanto quanto a heterossexualidade. Num texto mais para frente, Freud vai chegar a dizer assim, que a gente se preocupa em investigar as origens da homossexualidade e tentar entender por que é que o sujeito é homossexual, mas a gente também tem que entender por que ele seria heterossexual, já que não existe um destino correto para a pulsão, né? Esse destino, a escolha do objeto sexual, ela é uma escolha subjetiva, né? Que vai ser atravessada na história de vida do sujeito. Então não existe aí uma cola entre um objeto e outro, né? Assim, macho, fêmea, fêmea, macho, isso não existe para a pulsão. Ela se satisfaz a partir de uma construção, né, desse desejo. E aí, quando esses primeiros psicanalistas se aproximam do Freud, ali pelos idos de 1902, a gente tem a criação da primeira instituição psicanalítica, que é o que
eles nomearam a época como a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, que era aquele grupo de macho velho, é, médico, branco, europeu, que se reunia ali na sala do Freud para discutir os destinos e o futuro da psicanálise, né? Então, eles discutiam várias questões, entre elas, a sexualidade e a homossexualidade. Ela comparece especialmente no questionário de 1908, em que se busca investigar as origens da pulsão, mas com foco no desvio dessa pulsão, da satisfação dessa pulsão por um caminho pervertido, por um caminho perverso, né? Que seria a não heterossexualidade. E aí esse questionário, ele me chamou muita atenção. Aqui no Brasil, existe um livro que publica as primeiras atas, as atas desses primeiros encontros psicanalíticos, né? Essa sociedade psicológica das quartas-feiras vai ser o que vai dar origem à Sociedade Psicanalítica de Viena, que depois vai se tornar a IPA, né? Assim, se tornar não, mas vai mobilizar a criação da IPA, né, a Associação Psicanalítica Internacional, que é o principal órgão de regulação da psicanálise. Mas aqui nesse início, antes da psicanálise se instituir enquanto uma associação mundial, a gente tem esses encontros em Viena. E aí a gente tem o registro disso em atas, escritas pelo Otto Rank a partir de 1904, minto, a partir de 1906. E tem um questionário aqui que é bastante curioso, que é esse que eu trago alguns trechos aqui para vocês entenderem qual era o teor das primeiras discussões sobre homossexualidade entre esses primeiros psicanalistas. E aí eu separei algumas passagenzinhas aqui para vocês. Por exemplo, as perguntas que norteavam essa entrevista, né? Sua personalidade é mais terna ou dura, mais feminina ou masculina? Agradam-lhe mais as ocupações femininas? Aí ele descreve entre parênteses: cozinhar, limpar, trabalhos manuais, ou as masculinas, esporte, caça, tiro, luta, né? Entenderam aí o teor, né? Assim, do que é masculino e do que é feminino. Aí eles perguntam: gostava mais de brincar com meninos ou meninas? Gostava mais de brincadeiras de meninos? Soldados, cavalos de boi, guerra de bola de neve? Ou preferia brincadeiras de meninas, como bonecas? Espera que eu me perdi. Cozinhar, fazer crochê e tricô. Eram feitas observações como: essa menina é um verdadeiro menino, ou ele parece uma menininha, notava ser diferente das outras crianças, tinha aspecto demasiado feminino ou masculino antes da puberdade. E aí eu coloco aqui uma chargezinha com a Damares, porque para mim essa discussão é isso, né? Assim, enfim, e aí trouxe outros exemplos aqui, que aí eu acho que é o que é mais preocupante, né? Que diz mais respeito a gente enquanto categoria da saúde. Peraí, gente, que eu estou tentando afastar aqui a minha janela. Sente indiferença, asco ou ódio em relação a um sexo ou aversão ao coito normal? E aí essa palavra aqui me pegou, né? Coito normal, ou seja, existe um coito que é o normal e existe o coito que não é o normal. E aí não precisa ser explicado qual é o coito normal, né? Está claro. Aí tentou praticá-lo e depois se sentiu esgotado, fraco, insatisfeito. E por fim, um último exemplo que eu trouxe no que diz respeito às relações sociais e político-culturais. A maioria dos seus conhecidos são normais ou homossexuais? Aí aqui pronto, né? Assim, é a cereja do bolo. Em que círculo se sente melhor? Gosta de interagir socialmente com senhoras? Como reconhece os homossexuais? Quantos homossexuais conhecem seu local de residência e quantos conhecem no total? Quão grandes julga ser o número de homossexuais? Por quais razões? Crê que em um país onde as relações homossexuais são punidas por lei, essas atividades são menos frequentes? Observou mais casos de homossexualidade em determinados povos, raças e classes? Ou a distribuição lhe parece igual? Tem uma opinião formada sobre os sentimentos homossexuais? Qual? Qual? Então vejam, essa era a discussão que acontecia entre os primeiros psicanalistas. Então vejam que os termos, o olhar que se tem sobre a homossexualidade é completamente atravessada por um olhar moralista e patologizante, né? Esse termo normal, ele não é problematizado, ele não é questionado, ele é tomado como o que é, né? Assim,
E aí acaba que quando você coloca isso como um questionário, você legitima, né, esse tipo de discurso. Então não havia um questionamento sobre esse discurso. Isso é o que faz com que, por exemplo, mais para frente, em 1921, quando a IPA está preocupada em formalizar os critérios de formação dos analistas, haja uma preocupação com esses candidatos homossexuais, porque aí, enquanto órgão, institucional mundial, a gente precisa se preocupar com quem é que nos representa, né? E se a gente tem esse discurso normalizante, quem é que é a norma para a gente? E aí o Jones, né, o Ernest Jones, que é um grande psicanalista responsável, inclusive, por sustentar a IPA durante muitos anos, ele lança o seguinte questionamento, né, em cartas internas, tá? Que num grupo que se conheceu como Comitê Secreto, que era um grupo próximo ao Freud. Ele pergunta: os holandeses perguntaram-me há algum tempo atrás sobre o quão apropriado seria aceitar como membro um médico que se sabia manifestamente homossexual. Aconselhei contra e agora ouço que o homem foi enquadrado e levado à prisão. Vocês acham que esse seria um parâmetro geral e seguro para agirmos? Então vejam, o próprio Jones confessa, né? Olha, o candidato gay queria se inscrever para a formação oficial e eu disse que não, porque ele era gay, né? E tanto isso é justificável que ele foi preso, ou seja, ele não era um bom representante para levar o nome da psicanálise, né? E aí o Freud responde, também por carta, junto com Otto Rank, dizendo o seguinte: sua indagação, caro Ernest, a respeito da prospectiva qualidade de homossexuais como membros foi por nós considerada e discordamos de você. Com efeito, não podemos excluir tais pessoas sem outras razões suficientes, assim como não podemos concordar com suas perseguições legais. Sentimos que uma decisão em tais casos deve depender de um cuidadoso exame de outras qualidades do candidato. E aí essa discussão se estende, tá? Assim, numa carta-resposta, outros psicanalistas também participam da discussão, que é o Abraham, o Sachs e o Eitingon, e aí eu vou ler essa e uma última carta, né? Eles colocam assim: nós não decidimos ainda sobre a questão de admitirmos psicanalistas homossexuais em nossa sociedade, mas já dedicamos alguma reflexão a esse problema. Em primeiro lugar, somos desfavoráveis a qualquer injúria ou crueldade contra qualquer pessoa. Todos nós tivemos a experiência de que homossexuais com um padrão aberto de comportamento somente nos acompanham em parte do caminho. Dado que a homossexualidade apareça em diversas formas como parte de uma neurose, acreditamos que ela deva ser analisada. Nossas tristes experiências aqui são Hirschfeld e Blücher. Vocês não podem imaginar o que o último fez a serviço de uma má compreensão da psicanálise. Toda a possibilidade de analisar essas pessoas vai de encontro com a homossexualidade. Concordamos que somente deveríamos aceitar homossexuais em nosso quadro de membros quando eles tiverem outras qualidades a seu favor. E aí, para encerrar essa discussão, o Freud responde mais uma vez junto com o Henck, dizendo: reconhecemos nos argumentos contra a participação analítica de homossexuais algo como uma diretriz. Não temos que, mas temos que alertá-los quanto à transformação disso em uma lei, considerando os vários tipos de homossexualidade e os diferentes mecanismos que as causam. Então, existiu dentro do movimento psicanalítico, quando do pensamento e do entendimento da construção de critérios para a formação de analistas, uma discussão que dizia: é gay, assumido, não representa a psicanálise. E existia uma ala que discordava. E aí a gente tem o próprio Freud encabeçando esse lado. A Sociedade Psicanalítica de Viena era favorável à homossexualidade como possível candidato, não faria diferença no entendimento da Sociedade Psicanalítica de Viena. E na de Berlim, que aí tem o Entigon, que tem o Sachs, que tem o Jones, que tem o Abraham, eles discordavam e achavam que não deveria ser aceitos candidatos homossexuais. Isso faz com que, a partir de 21, a partir dessas discussões, a gente pense uma regra não escrita de não aceitação da homossexualidade dentro dos bancos de informações oficiais dos institutos psicanalíticos. O Bulamar discute tudo isso na dissertação dele, mas é uma discussão que está aqui presente também, por exemplo,
nesse livro que se chama As Homossexualidades na Psicanálise, na história de sua despatologização, organizado pelo Quinet e pelo Marco Antônio Coutinho Jorge, que tem textos de vários psicanalistas discutindo a homossexualidade. Isso também é uma discussão que a Roudinesco faz, né, dessa regra não escrita. E aí qual é o problema? É que não sendo escrita, ela é uma regra que está na sutileza de um boicote, na sutileza de uma não aceitação de um candidato, mas também às vezes de forma diretiva, né? Assim, no sentido de, olha, você é gay, não tem como a gente acolher. Você é casado com uma mulher, você vive com uma mulher. Isso já surgiu em discussões onde eu falo sobre esse trabalho, né? De depoimentos de analistas que disseram ver isso acontecer dentro da própria escola na década de 90, por exemplo. Então foi um dia desse, né? Assim, não está muito distante. O Quinet sustenta que ainda hoje a gente sente os efeitos disso nas escolas de psicanálise, e a Roudinesco diz patentemente que essa regra nunca foi abolida. Então, existe uma discussão de que os efeitos disso ainda circulam no meio social. Somente em 1999, num congresso em Santiago, é que há um posicionamento oficial da IPA, onde ela diz o seguinte. A IPA se opõe a qualquer discriminação contra qualquer pessoa com base de gênero, origem étnica, crença religiosa ou orientação homossexual. A seleção de candidatos para o treinamento psicanalítico deve ser feita somente em bases diretamente relacionadas à capacidade de aprender e atuar como psicanalista. Ademais, é esperado que o mesmo padrão seja usado na indicação e promoção de membros de posições educacionais, incluindo analistas, didatas e supervisores. O que ele está dizendo aqui é que, e aí ele deixa mais claro ainda onde é que esse boicote acontece. Na posição que membros ocupam dentro da escola, né? Quem é que está dirigindo a escola, quem é que está publicando, quem é que está coordenando os grupos, quem são os analistas de datas, quem são os supervisores que são indicados. E eu acho esse posicionamento aqui, sabe aquela história de se tem aviso, é porque tem histórico, né? Assim, se você entra num banheiro e diz assim, olha, você não pode subir em cima do vaso e fazer xixi no chão, porque fazem se você não avisar, isso para mim aqui é a declaração de que, olha, isso aconteceu e a gente precisa se posicionar para dizer que não é o nosso entendimento e que a gente é desfavorável a isso. Isso é importante, esse registro, dessa declaração pública, onde a IPA se posiciona, né, e ela se declara contrária. Porque enquanto ela não se declara, fica no ar, né, essa ideia de que ali para mim não é o meu espaço, ali para mim não é o meu lugar. E isso se perpetua, não sendo uma regra escrita, ela é transmitida através de outras formas que às vezes são mais nefastas do que se ela tivesse sendo escrita. Porque escrita a gente pode reescrever, mas quando ela não está registrada, ela vai se perpetuando aí num processo muito mais simbólico, que é mais difícil de você desamarrar. E aí, para me encaminhar para o final, que é o que eu acho que tem a ver com essa discussão toda que o Vitor introduziu, o meu entendimento de que se o Freud ele era tão favorável a um olhar humanizado sobre a homossexualidade, sobre a formação analítica de candidatos homossexuais, e ele era o pai da psicanálise, como é que ainda hoje a gente tem efeitos de um posicionamento institucional da psicanálise que é desfavorável à homossexualidade? E a gente vai entendendo que não é uma discussão teórica. A discussão teórica que é empreendida, que parte lá da noção de pulsão para a psicanálise, ela é replicada nesses teóricos, no Abraham, no Jones, que são contrários à formação analítica de candidatos homossexuais. A teoria deles é a mesma do Freud, eles estão em sincronia teórica, no sentido de entender quais as origens da sexualidade humana como um todo. Então, não são os posicionamentos teóricos, são os posicionamentos políticos. Quais são os encaminhamentos políticos que são dadas a essas teorias para legitimar práticas homofóbicas ou para manter o status heteronormativo, né, daquilo que a gente quer que represente o que é a nossa instituição. E aí entender que a psicanálise ela é ouvida dentro da cultura, ela
permeia a nossa cultura, mesmo quem não é psicanalista ouve falar do Freud, sabe quem é Freud, repete alguns bordões como, sei lá, tudo é sexo, ou fala sobre o complexo de Édipo. Então, a psicanálise, ela é ouvida como ciência pela cultura, embora haja essa discussão sobre o que é ou não ciência, sempre que tem um acontecimento social, a psicanálise é convocada a dizer algo, a tentar explicar algo, e a gente é ouvido desse lugar. Então, a gente tem que se preocupar com os encaminhamentos políticos que essas teorias sustentam e tentar entender de que forma isso não é um desvio ético da própria psicanálise, né? Tentando entender que muitas vezes esse discurso é legitimado não pela psicanálise, mas pelos psicanalistas, né? Que são quem sustentam a psicanálise. E aí, essa discussão que a gente está tendo aqui, esse meu trabalho, toda essa preocupação da própria margem em trazer essa discussão, diz de um incentivo que o Lacan dá, a gente o tempo todo se perguntar o que é a psicanálise, né? Essa pergunta faz com que a gente se preocupe o tempo todo em pensar a ética da psicanálise, né? E essa pesquisa, essa discussão toda leva a isso, né? O que é a psicanálise? Porque a gente entende qual é a ética do desejo e tudo mais, né? No que diz respeito à psicanálise. E para concluir, eu trago essa defesa da Roudinesco de que essa regra ainda existe, seja de forma explícita ou através de alguns procedimentos que vão da coação à indiferença dentro das instituições psicanalíticas. E aí eu queria ler aqui as minhas últimas palavras, né? Em relação a essa discussão toda. Diante disso, faz-se necessário ressaltar o quão essencial é que nos voltemos para as origens, um retorno a Freud, como propunha Lacan, um retorno crítico mesmo, de poder apontar onde hoje certas questões postas podem ter sido ultrapassadas, pois diziam respeito a um momento histórico e cultural específico no qual Freud estava inserido, mas que a sua teoria das pulsões é atual e pertinente para que se pense que a escolha de objeto sexual não pode ser por si só um critério para barrar um candidato à formação psicanalítica, assim como não deveria ser de discriminação. E, acima de tudo, acreditar no poder das palavras. Falar sobre aquilo falar sobre aquilo que se diz que não deve ser nomeado. Nomeemos, demos contornos simbólicos àquilo que apenas está no ar, escrevamos as regras não escritas para que possamos subvertê-las, enfim, reescrevê-las e possamos então escrever uma nova história. Obrigado. Massa, Alan. Legal. É, posso tirar o compartilhamento da tua tela, querido? Pronto, show. Pois, Alan, muito obrigado pelas suas colocações. Gente, para mim é muito bizarro. E eu acho mais bizarro ainda a gente não ter noção dessas coisas, né? Eu acho que enquanto pessoas interessadas em psicanálise, a gente tem que ficar voltando para a história mesmo, porque senão a gente não entende em que contexto certas teorias são produzidas, né? Obrigado, Alan. E aí eu acho que isso que acontece dentro das instituições psicanalíticas, ela tem um diálogo com a cultura, né? Então, eu vou chamar de violência institucional, ela se repete em outros contextos também, e o Alan traz muito isso da política, né? São questões políticas, questões morais, questões políticas. E aí, pensando nisso, eu convido a Adriana para fazer a fala dela, também em 30 minutos, tá? Mas a gente também pode ir vendo como é que vai ser. Então, por favor, Adriana. Obrigada. Bom dia a todo mundo que está aqui nesse momento, né, prestigiando esses encontros da margem. Eu quero iniciar agradecendo o convite para estar aqui. Agradecer demais também ao Alan pela aula que deu para a gente, né? Muito fundamental. Acho que esse debate deveria ser assim um debate muito da vida cotidiana mesmo das pessoas, né, para compreender o processo histórico aí
da violação de direitos que a comunidade LGBT sofre e que o Alan está falando de um processo histórico, mas às vezes parece que ele está falando de 2025 também, né? Da realidade muito concreta, atual, do sofrimento da comunidade LGBT como um todo. E aí eu sei que a gente está numa pauta também muito sobre mais sobre orientação sexual do que identidade de gênero, né? Mas na minha fala eu vou tentar abordar esses dois aspectos, porque eu acho que também são importantes que a gente fale, mas também trazendo com centralidade a questão da orientação sexual. Aí eu tentei separar aqui algumas coisas, né? Para que a gente vá fazendo uma reflexão. Eu não sou especialista dessa área, né? As experiências que eu tenho, elas são de vivência e também de tentar atuar abordando essa pauta, né, dos direitos da comunidade LGBT hoje no campo político e institucional. E também eu nunca fui militante da pauta LGBT, né? Nunca me filiei a nenhum movimento LGBT, mas acaba quando você faz parte, né, do babado, parece que assim, é uma questão de sobrevivência, né? Você tem que estar ali pautando a existência da sua comunidade, porque a gente está falando de uma comunidade que é muito violentada. Aí eu queria iniciar pautando essa questão. Toda a nossa reflexão, ela precisa estar pautada na ordem atual. Qual é a ordem que estrutura a sociedade hoje? É a ordem de pessoas cis e heterossexuais, né? Mas ela ainda mais aprofundada porque a ordem também é masculina e branca. Então, todo o resto da sociedade é meio que ela vai se reverenciar às decisões tomadas por homens brancos, cis e heterossexuais. Então, essa é a norma. Quem foge a essa norma, né, serão perseguidos, mortos, né, e terão seus direitos violados. E aí, dentro dessa ordem, se pautam todas as decisões e todas as vivências. Então, quando a gente nasce para seguir meio que um roteiro. Você precisa, se você for mulher, né? Você vai sonhar com seu príncipe encantado. Você, muito criança, vai ganhar uma boneca para já aprender sobre a maternidade, aprender a ser uma boa esposa. Aí, logo depois, você já ganha uma cozinha de brinquedo para você aprender a cozinhar para o seu marido quando ele chegar do trabalho. Então, é a mulher que vive para o marido, né, que traz o dinheiro para casa, e os homens que são todo tempo lembrados que eles precisam ser fortes, bem masculinos, né? Gente, é um roteiro de filme mesmo que a gente vive nas infâncias. E isso é pautada por essa ordem estrutural da sociedade. E aí vai dizer que é uma ruindade do pai, da mãe, né? Eles estão seguindo a norma que eles foram ensinados. E que a gente também foi. Mas, de alguma maneira, a gente conseguiu subverter essa lógica, mas de uma maneira muito violenta, né? Que é o que acontece com a comunidade LGBT. E aí o que eu acho que tem tudo a ver, né, da fala do Alan com essa vida concreta da população no geral, é que não muito diferente da ordem psicanalista imposta ao longo da história, o que mais a comunidade LGBT é lembrada é que em nenhum lugar da sociedade eles e elas serão bem-vindas. Então, o que é que eles lembram para nós? Que aqui é um não lugar para você. E aí vai ser um não lugar nas relações amorosas, porque a comunidade LGBT ao longo da história sempre foi escondida, né? Assim, era o parceiro que não assumia, era o amante, a amante, né? Era aquela relação que não podia ser revelada para a sociedade. Então, ela vai estar dentro das relações, do amor, da afetividade, mas ela também vai estar ligada às questões de trabalho, né?
E Alan trouxe muito. Eu travei? Não, né? E Alan trouxe muito isso na fala, né? Assim, ó, você não tem lugar aqui na psicanálise, né? Porque você é uma pessoa LGBT. E isso ainda remonta à realidade atual. Ah, é LGBT? Pois não vamos contratar essa pessoa, não, né? Ela vai dar trabalho, ela vai ficar aqui reivindicando direitos, ela vai dizer que tudo é LGBTfobia, né? Que tudo é transfobia. É sempre assim como a sociedade trata a comunidade LGBT, que se levanta para denunciar e para reivindicar o básico, né? Que é um lugar. Isso também vai estar na nossa vida, na vida prática, né? De ter acesso à casa, de ter acesso à alimentação adequada, de ter acesso a saneamento básico e de ter acesso a um lugar na cidade. Então, tudo isso remonta ao não lugar. E aí, a fala do Alan ficou me trazendo algumas memórias do que está na moda há muitos anos, né? Que é essa fala que é muito conectada com a religiosidade, que fala sobre a cura gay, né? Já que não há lugar para as pessoas LGBTs na sociedade, há uma teimosa, né, ordem que fala e que impõe a cura gay a corpos gays, né? Uma cura gay que ela não existe, mas ela remonta à negação, né? A dizer assim, olha, eu estou aqui abrindo mão da minha sexualidade e vou entrar aqui num celibato, né? Porque senão eu vou para o inferno, porque senão eu vou ser condenado, né? A morte. E a gente está falando de uma morte também em vida, né? Não é só a morte de você morrer e para quem é cristão você ser condenado ao inferno. Você está sendo privado ao direito da sua existência, né? De viver livremente a sua sexualidade. E não estou falando da sexualidade de você se relacionar com uma pessoa que você ama, mas a sexualidade de você viver em sociedade, né? De você viver as suas relações plenamente e também de você ser aceito do jeitinho que você é. E aí tá uma fama não, né? Tá uma moda, sobretudo no TikTok, eu não sei se vocês conseguem acompanhar, dos vídeos, né, das igrejas fazendo aquelas orações em pessoas muito jovens, é, pregando a cura gay, em alguns casos também que é outra coisa que está muito em moda ultimamente e que também é muito perverso, que é a cura trans, né? Pessoas que fizeram o seu processo de transição e que agora estão fazendo um novo processo para destransicionar, né? Voltar ao que era antes, ao seu gênero morto. Então, gente, isso é muito violento e, ao mesmo tempo, tem ganhado as redes sociais, né? Tem vários casos, inclusive aqui de Fortaleza, de pessoas, né, que eram digitais influencers, que estão levando isso para o TikTok. E aí isso lembra também esse lugar da fé, né? É tão cruel a sociedade que a gente tem que tenta pregar a partir do pânico moral a desumanização da comunidade LGBT. E aí, sempre colocando que nós seremos condenados ao inferno, né? E eu que venho de uma tradição cristã, né? Que eu sou católica, mas eu fui catequista quase, sei lá, 17 anos da minha vida. E assim que eu saí do armário, né? A primeira experiência traumática que eu tive foi a igreja me humilhar publicamente, né? E aí isso foi muito triste, né? Revoltante, porque na primeira oportunidade que eu tive de ir a uma missa pública, e eu também já estava vereadora, né? E aí, junta com outras questões políticas também, o padre na sua homilia falou, né, que eu tinha deixado encardido entrar na minha vida, e encardido é uma fala muito da renovação carismática católica, né? Aí você deixou o encardido entrar na sua vida, o demônio entrou na sua vida,
E aí eu fui exposta de maneira, né, a ser ridicularizada na frente de toda uma comunidade de fé. E uma comunidade de fé que prega o quê? O amor, né? O perdão, que prega a solidariedade. Mas o primeiro a fugir disso, né, e a pregar a humilhação foi o padre. Então, isso não aconteceu só comigo, isso acontece com qualquer pessoa LGBT que sirva na igreja, que todo mundo finge que aquela pessoa não é LGBT, a pessoa LGBT vai fazendo todo esse processo de negação, né, para não escandalizar a igreja, né, entre aspas, que é o que acontece, mas quando ela foge a essa ordem, ela é humilhada e expulsa da igreja, e se ela não é expulsa diretamente, ela é convidada a se retirar. Ao mesmo tempo que eu sempre falo isso quando eu estou nas comunidades de fé LGBTs, que tem crescido aqui em Fortaleza, até muito bonito, né? É, pessoas LGBTs católicas que têm feito seus grupos católicos LGBTs porque não tem mais lugar na igreja formal. Eu digo assim, gente, se a gente de fato fosse não querido por Deus, por que que Deus ia acumular as pessoas LGBTs dos melhores dons na igreja? Porque as pessoas LGBTs que eu conheço, que são da igreja, são as que cantam melhor, são as que pregam melhor, são as melhores do Ministério de Música, as melhores do Ministério de Artes, são as que fazem a igreja acontecer e que fazem a liturgia da igreja funcionar. Então, assim, se Deus não quer saber das pessoas LGBTs, por que, que ele dá tantos dons às pessoas LGBTs, hein? Por que, que elas são sempre as melhores na igreja? Então, para que vocês compreendam como essa lógica da religiosidade, né, com a população LGBT, ela se torna ainda mais cruel quando se nega o direito do exercício da fé, né, da espiritualidade. Enfim, gente, para que a gente vá fazendo essas reflexões. E aí, né, hoje eu sou de um partido, né, que é o PSOL, que é o Partido Socialismo e Liberdade, e que às vezes quando a gente está na rua, mas sobretudo quando a gente está pedindo voto na rua, as pessoas param para xingar, né, a mim, as pessoas que estão fazendo campanha, para dizer que o PSOL é o partido da libertinagem. E isso é muito engraçado, porque vinculam o PSOL à pauta LGBT. E para mim isso é fantástico, porque diz que, olha, a comunidade LGBT não teve espaço em nenhum outro partido político, mas no PSOL você vai encontrar pessoas LGBTs. Então lá automaticamente vira o partido da libertinagem. E aí a gente tenta, numa paciência histórica e revolucionária, perguntar: mas você não tem nenhuma pessoa LGBT na sua família? Mas você ama ou você odeia e negligencia as pessoas LGBTs da sua família, né? Se essas pessoas não precisam ter lugar na sociedade, né? Então a gente vai tentando quebrar essa questão da libertinagem, e isso tem tudo a ver com esse tema. Porque com essa agenda anti-LGBT, sobretudo que a gente está tendo no Congresso Nacional, né? A gente vê que a extrema-direita pauta toda a sua agenda no pânico moral, tentando relacionar a comunidade LGBT ao quê? À violência sexual e ao estupro. E isso, gente, é o que a gente mais vê na Câmara de Vereadores aqui em Fortaleza. Eu me lembro que assim que a gente assumiu o primeiro mandato, né, lá em 2021, um vereador da extrema-direita saiu nos equipamentos públicos da prefeitura arrancando as placas dos banheiros inclusivos, né? Que é o quê? Nada mais, nada menos que os banheiros que qualquer pessoa pode entrar. Afinal, a gente está falando de um direito básico que é fazer xixi, né? Olha só o nível. Para mim pode parecer absurdo, mas é o que está, infelizmente, acontecendo em Fortaleza. Pessoas LGBT, sobretudo a comunidade trans, a elas é negado o direito de entrar em um banheiro público. E isso também se repete no privado, né? E aí um vereador saiu arrancando as placas dos banheiros, né? Inclusivos. E aí, quando chegou na Câmara, o argumento dele foi que se essa brecha fosse aberta,
começariam a acontecer casos de violência sexual nos banheiros. As crianças iam ser estupradas, os adolescentes iam ser estuprados, né? E aí remonta a isso, né? Pessoas LGBT são pessoas criminosas, são estupradores. E esquecem dos dados reais, né, da violência sexual, que é o quê? É o pai, é o padrasto, é o irmão, é o avô, é o tio, que, né, figura aí nos 80% dos casos de violência sexual que acontecem dentro da própria casa. Não é num banheiro inclusivo, né? A maioria dos casos é dentro da casa daquela criança, um lugar de proteção que a sua própria família ou até o vizinho, né, que é o amigo da família, que é uma pessoa heterossexual, estupra essas crianças e adolescentes. Mas o que sobra para a comunidade LGBT é essa falsa acusação, né, da violência extrema e uma violência que, né, a gente não consegue engolir, que é uma chaga da sociedade, que é o estupro e a violência sexual contra crianças e adolescentes. Ao mesmo tempo, né, que cresce também essa agenda contra a população trans, e é uma agenda orquestrada no Brasil inteiro, né, tentando retroceder nos direitos básicos que a comunidade LGBT conquistou, mas o que mais me revolta é que a maioria esmagadora dos direitos da comunidade LGBT, elas não foram conquistadas a partir de leis, mas a partir de decisões do Supremo Tribunal. Olhe isso. A gente não tem uma lei no Brasil que aprove o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso é uma decisão da maior corte, né, do Brasil. Porque a comunidade LGBT, por não figurar em maioria, né, pelo menos os que são assumidos, né, ocupando as cadeiras nas câmaras legislativas, né, sejam elas municipais, estaduais e federais, a gente não consegue aprovar leis que garantam direitos básicos para a comunidade LGBT. E os nossos poucos avanços, mas que são fundamentais, elas vieram por decisões supremas, né, da maior casa, né, do Supremo Tribunal. Então, isso também é algo que a gente precisa ter no nosso radar, porque remonta aí a toda a aula, né, e a explicação que o Alan deu para nós, né, o que se repetia lá para você ser um psicanalista, ela continua se repetindo para você ocupar qualquer lugar de trabalho ou de poder, né? É ainda um não lugar para a comunidade LGBT. Na Câmara de Vereadores, por exemplo, para vocês terem uma ideia, em 2021, a nossa mandata era a única mandata LGBT de 43 vereadores. E agora, na última eleição, a gente saiu de um parlamentar LGBT para 3, assumidamente LGBTs, que a gente sabe que tem muito LGBT incubado, né? Que não conseguiu ainda chegar, né? Sair do armário, ou então que mantém, né? Enfim. Então, gente, é muito complexo falar, né? Dos direitos da comunidade LGBT. E tudo o que a gente vai pautar na Câmara, aí a extrema-direita e até a base do prefeito, que é muito conservadora, se inscreve para falar contra nós, para dizer que a gente tudo pauta, né, na orientação sexual, que é tudo mimimi, que a gente não está pregando igualdade, então a gente tem que ser igual a todo mundo, não ficar se vitimizando, e esquecem de toda a violência que a comunidade LGBT, né, sofre e infelizmente, né, é imposta, né, uma violência imposta sobre as pessoas LGBTs. E aí, as formas como as pessoas LGBTs morrem, elas são ainda mais cruéis, né? Porque são pessoas espancadas em praça pública, são pessoas linchadas, né, por um grupo na saída de uma festa, ou então à luz do dia, né? A gente precisa lembrar de pessoas trans que são assassinadas de maneira muito brutal. A gente tem um caso, né, que foi que foi denunciado a nível internacional, né, que foi o caso da Dandara. Então, gente, é muito grave e
e quando a morte vem para a comunidade LGBT, ela vem da maneira mais cruel e perversa, que é para a pessoa foi humilhada a vida toda, mas ela também vai ser humilhada até na sua morte, né? Então, olha aí. E aí, para tentar já ir concluindo, na Câmara a gente tem tentado pautar, né, projetos que falam da saúde da comunidade LGBT, que é outro direito todos os dias, né, que é negado. A gente está falando da saúde física, mas também da saúde mental. Afinal, a nossa comunidade LGBT, né, tem de maneira muito escalonada, né, tido muitos casos de depressão, né, de suicídio. Isso precisa ser enfrentado. Isso também precisa ser estudada, né, de maneira mais profunda, porque se a gente não conhece o tamanho do problema, a gente não consegue criar mecanismos, né, de enfrentar o problema. Então, a questão da saúde mental da comunidade LGBT é uma das pautas que a gente tem mais pautado na Câmara a partir de projetos de lei. Outra questão muito importante para nós é a questão da empregabilidade da comunidade LGBT, porque essa comunidade, né, ela fica para trás na hora da entrevista mesmo, né? Porque não pode ter homem afeminado, não pode ter mulher lésbica, né? Não pode ter comunidade trans, que a empresa vai ser vista com maus olhos, né? Que o serviço público vai ficar ruim. Então, essa é a análise, né, que a sociedade tem sobre a comunidade LGBT. E os outros projetos são pautados referente ao acesso da comunidade LGBT às políticas públicas. Mas a gente tem um problema cruel na Câmara. Nenhum projeto de 2021 para cá que eu protocolei foi sequer lido no plenário. Eles são colocados dentro da tramitação da casa como projetos polêmicos e eles não têm o start para tramitação. Ou seja, numa casa democrática, a democracia do processo legislativo é ferida de morte, porque nenhum projeto sequer é lido para ir para as comissões, serem votados. E se eles não querem aprovar os projetos da comunidade LGBT, eles poderiam simplesmente negar, mas eles não têm coragem de colocar para tramitar, né? Então, eles são muito cruéis, eles não querem o saldo ruim político, então eles deixam só engavetados, né? E aí, até que o parlamentar saia da Câmara, porque quando ele sai, os projetos todos são arquivados definitivamente. Então, nenhum projeto nosso da comunidade LGBT teve o direito de tramitar. E aí, para chegar nessa minha análise final, tem algo que eu sempre debato muito com a minha esposa, e que inclusive foi ela que fez essa minha abertura de olhos para essa temática, é sobre quem cuidará dos talvez principais violadores e violentadores da comunidade LGBT, que são os pais e mães da comunidade LGBT, né? Porque essas pessoas elas vão ficar velhas e muitas vezes a comunidade LGBT, né, os seus filhos que passaram a vida toda sendo violentados por esses pais, são condenados a cuidar deles na velhice. E aí isso é muito, gente. Quando eu fui refletir sobre isso, né, muito animada, né, pela minha esposa, eu fiquei pensando, poxa vida, né? Olha aí o caos que vai se tornar também a vida adulta, né, dessas pessoas LGBTs, que tem um pai homofóbico, um pai transfóbico, que muitas vezes expulsa essa pessoa de casa, mas que a pessoa é obrigada, pela estrutura da sociedade, a cuidar desse pai ou dessa mãe violenta, ou desse avô, ou dessa avó violenta, porque, né, é isso é o que nós temos de sociedade. E aí a gente se questiona, né? É a obrigação dessa comunidade LGBT cuidar de quem o violentou, né? E aí também a responsabilidade do cuidado de pessoas mais velhas LGBTs. Por quê? Porque a família não considera quando uma pessoa LGBT casa, né? Assim, não, ela nunca casou,
Não, ela ficou pra titia, né? É o que falam das pessoas LGBTs que até se casam, mas que a sociedade não vê aquele casamento como um casamento formal, né? O casamento da regra ali da heteronormatividade. E aí, para elas, sobra essa responsabilidade do cuidado doméstico, do cuidado com as finanças da casa e do cuidado com as pessoas doentes, né? Com as pessoas mais velhas, com as pessoas que têm deficiência. Então, assim, é uma lógica que até depois que a pessoa vira adulta, né, que ela cruza aí a linha dos 18 anos, as relações familiares são impostas àquela pessoa também de maneira muito cruel, né? Porque eu acho que é muito cruel, sim, você cuidar de um pai que lhe violentou, que lhe espancou, que lhe expulsou de casa, que violentou os seus irmãos LGBTs, né? Então, eu fecho com isso para dizer que, às vezes, o caminho da comunidade LGBT parece muito perverso, mas a gente conseguiu avançar. Parece poucos avanços que a comunidade LGBT teve, mas são avanços muito significativos. Até 4 anos atrás, né, a gente não tinha pessoas LGBTs assumidas de maneira tão aguerrida no Congresso Nacional, né? E hoje a gente tem, para além de pessoas LGBTs, nós temos pessoas trans incríveis, né? A gente falar aqui da Erika Hilton, que tem feito um enfrentamento gigantesco no Congresso Nacional, qualificado, mostrando que pessoas LGBTs são muito boas na política, né? Que entram lá para fazer a defesa de uma agenda de direitos humanos e que não defendem só, que já seria muito, né? Só as pautas da comunidade LGBT, mas defendem o bem viver para todas as pessoas. Porque a gente parte do pressuposto de que, se a cidade ela é boa para a comunidade LGBT, consequentemente ela vai ser boa para todo mundo. Então ninguém perde na implementação de uma agenda de direitos humanos para a comunidade LGBT. A comunidade, a sociedade toda ganha, né? Então eu termino com isso. Pode parecer um caminho de uma via crucis, né? Mas, gente, nós avançamos muito, muito mesmo, inclusive nessa representação nos espaços de poder. O que a gente não pode aceitar é retroceder nesses caminhos, né? Que tem, infelizmente, né, a agenda direita, a, a, a extrema-direita, o centrão, os políticos tradicionais e conservadores querem retirar a comunidade LGBT do centro do debate político e a gente não pode aceitar isso de maneira nenhuma, né? A gente precisa aprender a votar melhor, a gente precisa aprender a confiar também em parlamentares LGBTs, né, de esquerda, porque eles também estão lançando, né, parlamentares que são LGBTs, mas de extrema direita e que vão contra a pauta da comunidade LGBT. Então a gente precisa encontrar parlamentares progressistas, né, para dedicar essa confiança política para que essas pessoas nos representem bem nos espaços de poder, para a gente avançar numa agenda de direitos humanos aonde ninguém fique para trás, né? E, sobretudo, a comunidade LGBT também não fique para trás. É isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu vou ficar aqui para aprender com vocês. E se eu souber conseguir responder aos questionamentos, eu também vou aqui estar à disposição. Obrigada. Adriana, gratidão aí pela sua fala. É, eu tô aqui pensando. Enfim, né, uma das motivações do Conversas Abertas é trazer pessoas de diferentes áreas, né? Claro que a gente tem interesse na psicanálise, mas se esse diálogo circula, né, são trazidas outras informações e principalmente se a gente entende, né, na fala da Adriana, como que funcionam as tramitações políticas, enfim, isso embasa o nosso trabalho, né? E a Adriana coloca que a necessidade de conhecer o problema para criar mecanismos de enfrentação, né? Mas aí você vê a barreira do desinteresse, que na verdade não é desinteresse, né? É programático isso. Então, se não é nem pautado, não é nem lido, gente, não é nem lido, não,
enfim, a gente tem que buscar de outras formas que não só na política, né? Tentar na política, mas outras formas possíveis também. E aí eu acho que é uma reflexão que a gente tem pensado muito aqui na margem, com relação a os profissionais da saúde, psicanalistas, psicólogos, que talvez não se afetem por essas pautas e a possibilidade deles reproduzirem violência dentro dos consultórios, com os atendimentos com pessoas LGBT, né? Porque enfim, de fato não interessa a muitas pessoas, né? Só que e aí o perigo da exposição à violência de pessoas que vão buscar um atendimento com um psicólogo, com um psicanalista que não tem estudo, não tem uma visão mais aberta para entender isso, porque não lhe afeta, porque talvez sejam héteros, porque talvez sejam, sei lá, atendam ali na Derrota do Meirelles e não tem interesse, né? Então, esse espaço de discussão acho que é importante para a gente poder avivar, né, essas possibilidades. E aí, com isso, eu abro as perguntas, né? Tem umas questões que eu queria colocar, mas queria escutar primeiro vocês. Quem quiser abrir o microfone, aí a gente abre esse espaço. Também, quem quiser escrever no chat, também é uma possibilidade. Lari Mesquita, por favor. Gente, bom dia. É um prazer estar aqui. Eu sou aluna do Alan, né? Tive aula com ele essa semana, mas nunca é demais ouvir, assim. O Alan é sempre um prazer, né? E sou muito fã do trabalho da Adriana também, acompanho nas redes sociais. Então, enfim, é muito gratificante estar aqui. Sempre quando eu vejo esses espaços, desse assunto é algo que mexe muito comigo, porque eu tive um tio que ele apanhou 2 vezes de pau e pedra na rua, né, por homofobia. Hoje ele já faleceu, mas ele nunca teve a experiência de ter um namoro. Enfim, ele apanhou na rua e ele faleceu sem nunca ter vivenciado nada da vida, né? Então é muito para mim ter hoje esses espaços e, enfim, ouvir sobre isso. Eu vou fazer uma consideração sobre a fala que eu tenho. Recentemente eu tive uma vivência na faculdade, eu estou no 10º semestre, e teve uma pauta na qual um dos alunos do 10º semestre também falou que se sente desconfortável porque hoje tudo é mimimi, hoje as pessoas levam tudo para o lado pessoal, que no tempo dele não era assim. Ele é uma pessoa, ele é homossexual, né? Da minha sala, inclusive, eu fiquei muito incomodada com as falas dele. Mas além do incômodo, que é óbvio que enquanto uma pessoa que também faz parte da comunidade, a gente se sente atingida de certa forma, eu fiquei preocupada, justamente como, né, foi citado, assim, como é que futuramente ele vai ser um psicólogo em breve, como é que as pessoas vão ter esse acolhimento verdadeiramente, né, na abordagem ACP, a gente fala que incongruência, né? A gente precisa estar verdadeiramente ali. Então, a gente precisa realmente levar esses debates em todos os espaços possíveis. Ele falou várias coisas, assim, né? Que hoje é tudo LGBT, A, mais B, até ficou assim, fazendo certas brincadeiras, dizendo que era desnecessário. E eu fiquei muito, muito, muito incomodada. Eu expliquei para ele que às vezes, quando a pessoa ela passou por muita violência, às vezes ela pode repetir essa violência de certa forma e que ele buscasse, né, uma terapia, porque como é que um futuro psicólogo está falando, se sente confortável falar isso numa sala de aula com algumas pessoas, enfim. Então é mais assim para dizer a importância, né, dessas conversas, desses espaços, e também agradecer o Alan pela contribuição na minha jornada acadêmica, porque o Alan ele é uma pessoa muito importante assim para a gente, ele sempre levanta a bandeira, causas, e eu pensei naquele dia, eu queria tanto que o Alan tivesse aqui ouvindo isso para, né, de certa forma, dar uma cortada nisso, mas enfim, eu queria agradecer mesmo por esse momento rico, e é isso, gente. Obrigado, Massa, Lari, Keila. obrigado. Só Vocês querem agradecer. comentar, gente? Por favor. Alan, Adriano, vocês querem comentar? Sim. Vendo aí, né, professor Alan, como você é querido, importante.
É muito bom, né? Fortalece muito esse Demais. reconhecimento. Eu quero falar que, Lari, é uma triste realidade, né? Assim, o que o seu tio sofreu, e infelizmente é uma realidade que ainda acontece, que a gente precisa, né? Acabar com isso. Não é justo que uma pessoa seja alvo de violência exatamente por ser o que ela é, né? Eu acho que ninguém merece ser vítima de violência, mas essa violência ela é muito, enfim, ela tem esse alvo, né? E aí ainda tem os outros marcadores, né? Porque se você é LGBT, se você é uma pessoa negra, se você é uma pessoa pobre, a gente tem um aumento considerável agora em Fortaleza de pessoas LGBTs em situação de rua, que aí são alvos assim, gente, 24 horas você lutando pela sobrevivência, né? Então são muito criminalizadas. Me chamou também a atenção essa questão da ausência do afeto, né? Você é uma pessoa LGBT e às vezes você é condenada à morte e você não vive a experiência de se sentir amado, né? Isso é uma realidade e eu acho que era uma realidade ainda mais perversa nas gerações antes das nossas, né? Quantas mulheres e homens, infelizmente, nunca foram amados porque eram pessoas LGBTs e às vezes eram assim, né? Eram usadas quando ninguém estava olhando, né? Mas no público essas pessoas não eram amadas. Então a importância da gente exaltar os nossos amores LGBTs, né? Tem algo que acontece muito comigo, né? Que assim eu não sou muito uma pessoa de ficar expondo a vida privada, mas nas minhas datas importantes, né, com a minha família, com a minha esposa, eu sempre faço algum post. Aí, o que acontece? Esses posts, eles sempre têm muito engajamento de pessoas, né, sobretudo LGBTs, mas ao mesmo tempo eu também perco muitos seguidores. As pessoas às vezes me seguem sendo uma vereadora e não conseguem ter, né, e tem a passabilidade também, né? Eu acredito que eu sou uma pessoa que tem muita passabilidade de heterossexual, né? E aí as pessoas deixam de me seguir, porque dizem assim, meu Deus, ela é LGBT, olha aí. E aí não voto mais em você, né? E aí deixam de me seguir. Mas, ao mesmo tempo, nós também somos muito amadas e protegidas quando a gente faz um post como esse, sabe? Então, acho que exaltar que os nossos amores são possíveis é uma forma de mostrar que, olha, nós existimos, né? E nós somos muito boas no que nós fazemos, sendo LGBTs, né? Então, mostra que também é um caminho. Essa questão do mimimi gente, é em todo canto, é impressionante, mas sempre me preocupou essa questão do futuro da profissão. E eu compacto com a minha profissão, que eu sou assistente social, né? Na minha profissão, no Código de Ética, fala da defesa intransigente dos direitos humanos. Mas tem muito assistente social bolsonarista e que faz juízo de valor. E olha que a gente atende, né, a política da assistência que são de pessoas muito vulnerabilizadas. Então, é aquela assistente social que torce o bico para a população em situação de rua, para a pessoa LGBT que está sendo atendida pelos programas assistenciais. Então, gente, é muito grave o futuro das nossas categorias. E elas trabalham muito junto, né? Assistentes sociais e psicólogos, né? Atuam muito junto na política da assistência e em várias outras políticas, inclusive a da saúde, né? E eu me preocupo muito com esse juízo de valor que essas categorias estão fazendo. A gente vê pessoas das nossas categorias defendendo a morte de pessoas LGBTs nas redes sociais, né? Defendendo que essas pessoas não podem ter lugar na sociedade. Então, isso precisa muito, ó. E eu tenho feito esse trabalho. Toda vida que eu estou junto com as assistentes sociais, eu digo, denunciem para o conselho de vocês esse tipo de profissional, porque eles devem ter os seus registros cassados, eles precisam ser responsabilizados. Não deve ter lugar para LGBTfobia nas nossas profissões. Então, eu alerto vocês a isso, porque a gente não deve. Eu acho que se eles não têm tolerância com a comunidade LGBT, as categorias não devem ter tolerância com eles, não. Para mim é zero, ó, tolerância zero para essa galera mó paia que está querendo ocupar essas categorias, mas que vão, gente, Ave Maria, o que é que vai sobrar das nossas categorias se elas forem tomadas por esse tipo de gente
violenta, né, intolerante. Enfim, para mim, não tem lugar para eles, não. É só fazer um comentário rápido, assim, que me veio a partir da fala da Adriana, é que, para pensar a psicanálise, né, assim, o que me angustia sempre, e por isso, para mim, essa coisa de você voltar na história e você entender como é que as coisas funcionam, se construíram e se constituíram, para que você não repita, para que você possa subverter. Por isso, o meu trabalho é, de certa forma, um trabalho historiográfico, né, assim, de retorno na história, para entender como é que as coisas se instituem hoje, é que na nossa sociedade, a homofobia, o machismo, o racismo são estruturais. E aí a gente entende, quando a gente diz que é estrutural, de que a gente se estrutura a partir de lógicas que a gente construiu e solidificou, né? Então, a minha preocupação quando a gente pensa, e aí uma fala do Vitor no meu WhatsApp para explicar um pouco o que era esse evento foi muito importante, assim, para a gente entender essas violências institucionais, né? A gente, num curso de psicologia, não está isento de formar profissionais homofóbicos, racistas, sexistas. A gente não está isento. E a gente também não está isento dentro da psicanálise, né? Assim, porque a psicanálise é feita por psicanalistas. E eu acho que isso é o que eu tento defender dentro do meu trabalho, né? Que não é a psicanálise, não é a psicologia, são os psicanalistas, são os psicólogos. Então a gente tem que se preocupar que as nossas instituições não institucionalizem esse racismo, esse machismo, essa homofobia. E essas discussões políticas são importantes por isso. Então, eu achei assim, esse casamento hoje, a Adriana trazendo esse discurso um pouco mais político e a psicanálise foi assim um casamento lindo, porque é impossível pensar a psicanálise sem a política né? E a psicanálise tem uma contribuição a dar para a política também, né? Então é importante essa preocupação que as nossas instituições não estejam institucionalizando esses discursos, né? Porque eles nos atravessam socialmente, né? A gente precisa da nossa análise mesmo e de discussões teóricas também, enfim, isso é, tudo, é muito importante. Por isso eu acho tão legal quando tem uma iniciativa dessa no sábado de manhã, ver que tem pessoas interessadas em discutir isso e conversar sobre isso, porque é isso que faz a diferença, né? A gente tem que estar aqui um pouquinho de silêncio para ver se alguém se instiga, né? Gente, pois. Eu ia pegar. Oi, Opa! amigo, bom dia. Ai, Vocês estão Gabi, por conseguindo me favor. ver, me ouvir? Pedir desculpas pelo meu atraso, gente, cheguei atrasada. Peguei o bonde andando já, mas eu estava muito empolgada com o encontro de hoje. Adriana, Alan, prazer, me chamo Gabriela, sou do coletivo Margem também. Juntamente com o Vitor, nessa edição do Conversas Abertas, eu estou, né, também à frente aqui com o pessoal do coletivo. E eu peço desculpas porque eu não peguei aqui a parte inicial, mas eu tenho uma dúvida que eu venho trazendo desde a faculdade, porque eu estava em aula agora. Eu tô com essa dúvida, né, latente, e eu queria saber, né, e ele lança a pergunta para a Adriana, mas também quero saber a perspectiva do Alan, porque essa identificação, né, da Adriana como mulher negra, periférica, e aí eu lanço para ela essa ideia do contexto institucional. Porque quando a gente pensou esse encontro enquanto coletivo, me vinha muito essa dúvida, né, de como é que é
dentro do contexto institucional, né, ser atravessada por todas essas questões, esses marcadores sociais e, né, lidar com essas demandas também que atravessam a sexualidade. Então, como é sentido isso, né? E aí faço uma pergunta mesmo dos afetos, da dinâmica, né? De você enquanto mulher negra, periférica, lida com esse tipo de questão no seu dia a dia, né? Dos afetos que lhe atravessam. Eu acho que essa é a minha pergunta. E também já estendo a palavra para o Alan também falar do ponto de vista dele. Tá certo. Oi, Gabriela, obrigada aí pela pergunta. Assim, gente, eu acho que é uma movimentação ainda muito recente no nosso país, a ocupação de corpos dissidentes na política, né? É muito recente. E ainda é mais recente essa ocupação por pessoas que têm letramento racial, que são, assim, que compreendem o tamanho da responsabilidade de ocupar em coletivos espaços de poder, né? Eu não tenho assim, eu tenho zero apego à institucionalidade, eu compreendo que esse lugar é um lugar passageiro, eu tenho a minha profissão e eu quero daqui a um tempo voltar, né, para o CRAS, né, que eu amo trabalhar na assistência, e também sair um pouco da política, né, que é um lugar muito, ai meu Deus, complexo e muito violento também, né? Então, assim, a gente tem na verdade, uma efetivação dessa chegada na política no marcador da eleição de 2016. Em 2016, o PSOL elegeu três mulheres muito fantásticas para vereadoras, né? Elegeu a Áurea Carolina, lá em Belo Horizonte, a Talíria Petroni, em Niterói, e elegeu a Marielle Franco, no Rio de Janeiro, né? Na cidade do Rio. Antes disso, a nossa figura fundamental da política era a Benedita, né, da Silva. Mas assim, demorou anos, né, décadas para depois da Benedita a gente conseguir eleger essas mulheres negras. E em 2016, a gente tem essa revolução que marcou muito a agenda institucional do PSOL, e é importante dizer que essas mulheres eram do PSOL, né, e são, né, do PSOL. E a gente tem a morte, né, da Marielle, que foi assim um baque. Na época eu não era do PSOL, porque eu só me filiei ao PSOL em 2019, né? E quando a Mari morre, a gente tem esse crescimento de mulheres negras que se levantam no Brasil inteiro. E muitas dessas mulheres escolheram também as fileiras do PSOL, porque entenderam que se lá tinha um lugar para a Marielle, também teria lugar para elas, né? E aí, na eleição seguinte de 2020, gente, foi um mar de mulheres negras eleitas no Brasil inteiro, e inclusive foi a nossa primeira eleição vitoriosa, né? Eu estava ainda na mandata Nossa Cara, a gente elegeu um mandato coletivo para Fortaleza. Isso foi um marcador porque mostrou que era possível, até numa cidade tão conservadora como a nossa, eleger mulheres negras. E aí eu não vou dizer que isso foi só flores, né? Porque não foi. Foram, assim, os primeiros 4 anos de mandata foi de muita violência institucional. Até hoje, quase 5 anos depois que eu fui eleita vereadora, eu ainda sou barrada nos lugares. As pessoas não me olham como vereadora, e eu até acho legal isso, porque eu não quero ter a cara do poder, né? Eu quero ter a cara do povo. Mas isso gera muitos enfrentamentos. Eu pouco vou ali no Palácio da Abolição, né? Que é onde o governador vai, onde o governador fica, né? Mas todas as vezes que eu tive que ir ao Palácio da Abolição, eu fui barrada em todos. Eu nunca consegui passar de primeira. Teve uma vez que eu cheguei lá com a minha assessora, a gente tem uma pequena cota de pessoas brancas na mandata. E eu fui com a advogada branca da mandata, o segurança deixou ela entrar e me deixou dizendo que eu precisava receber uma autorização para entrar no palácio. Então, para vocês verem, uma pessoa que era assessora da mandata entrou e eu não entrei. Precisei
o Renato, que é o nosso deputado, descer lá de cima para me liberar, porque eles não aceitavam que eu era uma vereadora. E isso é muito real e acontece até na Câmara mesmo. Até o ano passado, eu era barrada para entrar na sala dos vereadores. E olha que eu trabalho lá, né? As pessoas deveriam minimamente conhecer os vereadores e vereadoras. Então, assim, é uma realidade de não lugar todos os dias. Só que no meu caso tem outras questões, né? Porque eu não sou uma pessoa rica, eu venho da periferia de Fortaleza, né? É óbvio que agora, e eu sempre digo muito isso, meu Deus, se eu não tivesse sido eleita vereadora, hoje eu ia estar aí, ó, vivendo numa situação precária como eu sempre vivi, tendo a casa alagada todos os anos com as minhas duas filhas, né? Então, assim, eu estou num lugar que é um lugar provisório, mas daqui a pouco eu vou voltar para a realidade que eu sempre tive, né? De ser uma mulher pobre, né? De ser uma mulher mãe periférica, enfim. E que sou também uma pessoa negra e que sou também uma pessoa LGBT. Então, assim, a que eles dizem da questão de mimimi, ela é cotidiana. Lá vem ela com esse discurso dela de novo, né? E aí, para concluir, que eu já falei demais, eu acho que tem uma outra faceta que é muito perversa de ser mulher negra na política, e, sobretudo, ser mulher de esquerda. Você não pode errar. E isso, para mim, é um dos fatores mais perversos, porque a gente está falando de pessoas que são nossos companheiros e companheiras de luta, mas não aceitam que a gente erre. Eu, talvez há uns 3 meses atrás, eu cometi um erro político e, gente, até hoje tem gente que comenta nas minhas redes sociais me condenando, dizendo que não vota mais em mim, que eu não deveria ser vereadora, que eu, enfim, que eu sou traidora. Então, é esse nível que os nossos companheiros e companheiras de esquerda colocam a nós, mulheres negras. Porque os brancos políticos e homens, gente, em 2 segundos os erros deles são esquecidos. A galera vai para a rua fazer campanha para eles, mas a nós mulheres, no primeiro erro, nós somos condenados ao esquecimento. Então, eu acho que a política poderia ser mais leve para as mulheres negras, né? Mais acolhedora, mais afetuosa. Mas, gente, nós temos que ser impecáveis, nós temos que ser mulheres que não gritam, não são histéricas, não são loucas. A gente tem que ter um perfil na política. E se vocês olharem nos meus vídeos, as pessoas até me elogiam, mas tem sempre aqueles. Você grita demais. Pra que gritar tanto? Você é louca, você é histérica. A Maria, esse povo na Câmara tá surdo, é desse jeito. Se a gente tem um posicionamento firme, nós somos loucas, né? Enfim, gente, é muito complexo esse lugar da política, por isso que eu não acho que eu vou durar muito nela. Eu quero ter a paz de uma vida tranquila, não que a nossa vida seja tranquila, mas pelo menos a gente sai desse olho do furacão da visibilidade política, né? Porque assim, se eu tô no bar com a minha esposa, vai sempre sentar alguém para me passar uma demanda. Então desumanizam a gente, acham que a gente é robô, né? Que se eu tô no bar, se eu tô na festa, mas eu sou política, eu tenho que receber demanda. É sempre assim, ou dos erros, né? Não adianta se você é impecável, mas na hora que você errar, você vai ser cobrada. E eu não tenho problema de ser cobrada, eu amo ser cobrada pelo trabalho, até porque eu sou servidora pública, né? Recebo recurso público pago pelo povo, mas, gente, é muito assim, ó, a desigualdade de ocupar um cargo político entre homens e mulheres, né? É muito desigual. Vocês não têm ideia o que a gente vive todos os dias naquela Câmara e com os nossos companheiros e companheiras que, na maioria das vezes, soltam a nossa mão, viu? Assim, ó, se foda, se vira, né? Nós não estamos com você, não. É assim a política para nós. Eu não sei nem se o que eu tenho a dizer tem muito a ver, enfim, eu vou falar aqui um pouquinho a associação sobre o que me veio, que assim, na psicanálise, acontece um fenômeno que é muito esse de algo da ordem do imaginário, que é a coisa dessas violências institucionais, que levam muitas vezes alguns pacientes a buscarem um perfil que corresponda àquele onde ele acha que ele vai ser mais bem acolhido, onde ele acha que ele vai ser mais bem recebido.
E hoje eu tenho escutado muito isso de uma indicação de um profissional LGBT, né? Por exemplo, vou indicar fulano porque o meu amigo me pediu a indicação de um analista gay, porque é o analista gay quem vai poder me acolher, quem vai poder entender a minha demanda e por aí vai, né? Que é muito da ordem do imaginário nesse lugar de que o que está em pauta nas nossas formações é o desejo do analista, né? E é que peço perdão por estar falando de forma mais psicanalítica, mas eu acho que, como a gente está falando de instituição e de formação do psicanalista, desse lugar de que a gente tem que ter um desejo pela escuta da alteridade. E esse lugar que você ocupa, sei lá, se você é um analista e na vida pessoal você é gay, não deveria ser sobre isso, no sentido de que você não tem que estar atravessado por essa experiência para conseguir acolher o sofrimento do outro, né? Mas o quão violento é que seja necessário que uma mulher preta precise olhar e dizer: eu preciso que essa analista seja mulher preta porque ela vai me entender. Eu preciso que esse analista seja um analista gay porque ele vai me entender, ele vai me acolher, por medo de uma violência que você tem de sofrer dentro de um espaço de acolhimento. E o que a própria Lari estava falando é o de quanto essa violência, ela também se institucionaliza dentro desses espaços de formação, né? Que era sobre aquilo que eu estava falando. Então, eu acho que para a gente, enquanto analista, precisa nortear e orientar a nossa escuta, é esse desejo do analista, né? Que faz com que a gente deseje ocupar esse lugar onde a gente está disponível para o outro incondicionalmente, né? Acho que a própria Lari falou em algo de abordagem, mas eu acho que a psicanálise tem isso de uma alteridade radical. A gente se coloca nesse lugar de ouvir o outro em toda a sua diferença, né? O próprio Freud sustenta isso desde o começo, quando ele pensa que ele vai ser ouvido de um outro lugar por ser judeu, e aí ele constrói a psicanálise levando em conta essa diferença, né? Então eu acho que tem isso, da gente amar o outro na sua diferença, e é isso que faz com que a gente queira ocupar esse lugar, né? De ouvir o gay, mas também de ouvir o hétero, ouvir o sofrimento do sujeito, né? Tá disponível para essa escuta da alteridade, né? Assim, e esse processo identificatório, ele é muito mais do lado de lá, muito mais, né? Do lado de lá, né? Do paciente, não do lado do analista. Alan, eu acho que ainda tem uma questão que também é complexa, é que quando se escolhe, né, um profissional que tem vivências parecidas com a sua, até que ponto aquilo também não é um processo complexo para o profissional, né? Ali, Uhum. quantos gatilhos são despertados naquele profissional, né? Eu sei que vocês são muito preparados, eu sei que vocês também têm outras formas de desaguar tudo isso que vocês recebem, né? E fica imaginando vocês chegando em um atendimento com um saco vazio e saindo com um saco cheio, às vezes até arrebentando de tantas demandas de sofrimento, né? Então, assim, eu acho que, gente, é uma troca também muito complexa, né? Enfim, só para acumular que é um desafio também para quem vive as mesmas vivências, né? E esse espaço aqui, que eu poderia dizer assim, a gente tem nossa análise, a gente tem, né? Essa é a nossa análise onde a gente vai esvaziar um pouco esse saco, mas esse espaço aqui também, ele é importante para a gente poder compartilhar sobre o quão difícil é mesmo estar nesse lugar, ocupar esse lugar, ouvir o outro. A gente também é atravessado por tudo isso, né? E essa partilha ajuda a gente a lidar com esse sofrimento, com essa angústia, porque às vezes esse espaço é muito solitário, né? O do analista ali no consultório que está disponível para esse outro, e depois ele escuta e, né, o que é que ele faz com essa escuta que ele recebe? Ele compartilha, ele cria espaços como esse, né, para discutir, para o saber circular, enfim, acho que é um pouco disso também. Quer comentar, Gabi? Não, amiga, eu ia só agradecer pelas falas, estou contemplada. E pela participação também. Obrigada, viu, gente? Gente, eu vou ler os comentários que tem aqui no chat, né? Até para deixar registrado na gravação.
enfim, né? O Caio fez uma piada aí com a colocação do Alan, se tem placa, tem história. A Flora agradeceu o resgate histórico, né? Muito bom esse resgate histórico. A Luciana comentou: Eu amo que o silêncio nos ajuda a processar e ligar todos os assuntos. Que formação necessária. Obrigado aos envolvidos por isso. Massa. E a Isabelle. Bom dia. Queria agradecer pelas falas importantes. Essas pautas precisam continuar sendo levantadas sempre que possível, principalmente sobre o posicionamento dos psicólogos diante do público LGBTQIAPN+. Faço atendimentos na ONG Amor, Associação Mães do Orgulho e Resistência Ceará. E existe essa preocupação por parte dos pacientes sobre como o acolhimento funciona, justamente por já terem sofrido violências nesse espaço. Vou deixar o link do Instagram caso alguém tenha interesse em conhecer o projeto. Massa. E a Camila que comentou, aqui na minha cidade, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, imagina, elegemos Alice do PSOL, mulher preta e psicóloga vereadora mais votada na última eleição. Legal. Temos tempo para mais alguma troca aí, se alguém se sentir à vontade. Gente, pois eu tenho um comentário para a gente ir se encaminhando para o fechamento, né? Até pensando aí na hora do almoço chegando. Achei legal a colocação do Alan, né? Dos espaços que a gente consegue frequentar para poder lidar com tudo isso que vem da clínica, né? É, e de fato, né? O Margem pensa nesses espaços como uma possibilidade para isso também. Inclusive, aí eu coloco uma motivação pessoal minha, de participar do coletivo, que é exatamente de ter pessoas com quem trocar, né? Principalmente, e inclusive dentro da psicanálise que tem um certo, curiosamente, um certo fechamento de algumas normatividades que, em alguns espaços de coletivo, se abre outras possibilidades de discussão, de reflexão teórica, né? Do que tipo de clínica que você está querendo exercer, de que pacientes aparecem para você. Então, para mim, é um lugar de lidar com a solidão. O Alan comentou sobre isso, né? Uma forma de lidar com a solidão desse lugar do analista. Então, é de muito fortalecimento para mim. Então, fico feliz de estar à frente desse dia, dessa mediação e dessa atividade que a gente está propondo. E aí, aproveitar para fazer o jabá, né? A gente tem outras atividades também. Um grupo de estudos que remonta fundamentos de Freud, que vai ter, né, que está rolando esse semestre, vai ter o último encontro no próximo sábado. E o Conversas Abertas tem mais um encontro também daqui a 15 dias. Também vai ser uma discussão super legal. Deixa eu pegar aqui a colinha para lembrar qual que é o título exatamente. Que vai ser sobre sexo, drogas e cidade, com participação do Matheus Thierry, e a gente inclusive, ele estava até aqui, mas eu não sei se ainda está. Tá, não. E outra pessoa que a gente está fechando a participação também. Então, são temas que tocam a nossa vivência enquanto um coletivo que faz atendimento não mediado pelo dinheiro na Praça da Gentilândia, que a questão do território é muito importante para nossa atuação, e as demandas que chegam precisam desse tipo de fomentação, né, de discussão e tal.
E aí eu queria deixar uma indicação, o tanto que a gente vem falando aqui da necessidade de a gente, enfim, de atentar às possíveis violências, de a gente não estudar algumas questões singulares de população LGBT, questões de relacionadas à racialidade, a gênero e tal. É uma leitura que a gente está fazendo de forma interna no Margem, que está sendo muito interessante, é o livro Psicologia Suja, da Sofia Favero, ou Favero, não sei. Gente, assim, interessantíssimo. Fica a dica para vocês lerem. Ela traz muito essa discussão da psicologia precisar se sujar, porque essa psicologia higienista, na sua origem, ela é produtora de violência. Se a gente não se atentar, a gente pode ser reprodutor também, né? Então, assim, é uma indicação que está sendo... Enfim, a gente sai muito afetado das leituras, sabe? Então, quem tiver interesse é massa. E, deixa eu ver, bem, finalmente acho que a gente pode ir fechando, né? Vou passar para Adriano e para Alan fazerem os comentários finais e a gente seguir aí afetado, porque, bem, pelo menos eu fiquei muito afetado por essa conversa aqui nessa manhã. Então, por favor, gente. Fique à vontade, Adriana. Eu quero agradecer, gente, a oportunidade dessa troca com vocês. Também aprendi muito mesmo hoje. É muito bom essa troca. E finalizo convidando vocês, né, para conhecer esse nosso trabalho parlamentar diário. A gente tem tentado efetivar uma política mais próxima da vida concreta das pessoas, né? Para quem não conhece aí o nosso trabalho, a gente está todos os meses ocupando as praças, as ruas, as feiras livres, os ônibus da cidade, fazendo prestação de contas, levando o que a gente faz, né? Porque é isso, nós somos pagos com dinheiro público e precisamos ter esse zelo de mostrar que a política ela pode ser diferente. Agora, dia 12 de dezembro, inclusive, a partir das 7 horas, lá na sede do PSOL, a gente vai fazer o bailanço, que é a nossa atividade anual de prestação de contas, que envolve a prestação de contas e cultura, vai ter samba lá com essas mulheres. E aí já fica o convite para que quem não conhece ou quer conhecer mais, né, para vocês participarem desse momento. E também, se puderem, né, acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, lá no Instagram tem o nosso WhatsApp de trabalho, né, que vocês podem mandar aí as demandas de vocês, né, de moradores também aqui da cidade, dar sugestões, fazer cobranças, fazer críticas, porque tudo isso é muito bem-vindo aí na nossa mandato. O Instagram é Adriana Jerônimo, com G, e vai ser uma alegria receber vocês. Quem quiser conhecer também lá na Câmara, né, o nosso gabinete é o 30, fiquem à vontade, vai ser uma alegria recebê-los e recebê-las lá na Casa do Povo, viu? Muito obrigada, Margem, pelo convite. Obrigada, Vitor. E estamos à disposição, viu? Sempre aí à disposição de vocês. Beijo, gente. Obrigada. E eu queria agradecer enormemente esse convite também, assim, prazer estar me aproximando da margem, e agradecer que esse convite tenha sido hoje junto com a Adriana, e aí eu vou falar agora de forma um pouquinho mais pessoal, mas dizer que a Adriana é minha candidata e eu tenho muito orgulho. A presença da Adriana, gente, assim, tudo que ela diz, a gente que convive proximamente com ela, sabe desse senso de comunidade que é integrador, assim. A presença da Adriana na cidade, ela mobiliza a comunidade próxima e ela sabe por que que eu tô falando isso. Então, é muito especial. Então, eu fiquei muito feliz de ser com ela esse encontro de hoje. Estou bem feliz. E dizer que insistam nesses espaços, gente, é isso que faz diferença. Acho que para a psicanálise é importante que a gente possa ter trocas com psicanalistas e as instituições, elas às vezes facilitam essas trocas, mas existem outras formas de pensar as instituições de psicanálise e acho que a cidade é uma delas. Esses encontros abertos com outros saberes e com outras perspectivas são interessantíssimos e muito engrandecedores
para o crescimento da gente enquanto psicanalista mesmo, assim, eu acho que o espaço de formação, ele é a cidade, e a cidade tem vários espaços, inclusive as escolas de psicanálise, mas outros também, e apostar neles é importantíssimo, porque diversifica o nosso olhar, né? Faz com que a gente saia de dentro de uma bolha e, de fato, habite a cidade que nos acolhe, a gente é psicanalista dentro da cidade, né? Então, isso é importante. Então, agradecer enormemente o convite da Margem, dizer que estou à disposição. Sempre que quiserem conversar, estou aqui. Legal, gente. Então, agradecer demais a Alan, a Adriana, pelas trocas. Que bom que vocês aceitaram o convite, né? Nos dá essa oportunidade nesse momento. E para a gente encerrar, eu queria bater um retrato para a gente poder divulgar. Quem tiver disponibilidade de ligar as câmeras para a gente deixar esse momento registrado. Vou tirar aqui os destaques para a gente conseguir ver todo mundo. Ai, gente, peraí. Pronto. Então, quem puder ligar as câmeras para a gente fazer esse registro. Legal. Vou contar até três, aí eu tiro o print aqui, tá bom? Então, um, dois, opa. O Lari tá tentando, pronto, apareceu o Lari. Vamos lá. Davi, ok. Pois eu vou tirar o kit, gente. Vamos lá. 3, 2, 1, já. Deixa eu ver aqui, só se foi. Minutinho, gente. Pronto, temos um retrato. Oi, gente, muito obrigado. Bom final de semana para todo mundo, né? Espero ver vocês nas próximas edições do Conversa, nas atividades da Margem. Quem quiser entrar em contato, tem o Instagram, Margem Psicanálise, e vamos continuar conversando. Obrigado aí a todo mundo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, 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 tchau. gente.